sentença pronunciada pelo Senhor contra a nação de Israel, contra Israel, por intermédio de Malaquias. Aí eu caminhei, né, e fui e mostrei a vocês no versículo 7 por que Deus sentenciou a uma nação e essa nação não obedeceu essa sentença. Em vez de obedecer a sentença, o que eles faziam? Nós lemos no versículo 7, Malaquias 1, 7, que eles ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Então, eles ofereciam coisas imundas para o Senhor. E aí ele diz no versículo 8, estou só recapitulando, né? E quando trazeis animais cegos para sacrificar, não é isto mal? Então, eles deveriam cumprir essa sentença do jeito que foi transmitida por Deus a Malaquias, para o povo, para Israel. O que eles faziam? Eles roubavam, eles enganavam. É assim também sucede até o dia de hoje, né? Muitos líderes, eles têm também esse perfil de mentir para o povo, de pegar dinheiro para fazer algo, eles pedem dinheiro para fazer alguma coisa e depois ele pega o dinheiro e faz outra coisa com o dinheiro. Então eles fazem campanha, eles fazem essas coisas que eles fazem aí, né, para arrecadar dinheiro, para comprar alguma coisa. Eles deveriam comprar aquilo. A maioria deles não compram, pega o dinheiro e enfia em outro canto. Então é isso que Deus estava reclamando aqui. O que estava acontecendo é que os sacerdotes e os levitas, que deveriam receber essa doação do povo, que Malaquias, Deus usando Malaquias, falou que era a 10ª parte, né? Chamou de dízimos. Aí eu estou correndo para a gente chegar logo no capítulo 3, que eu quero ficar mais no capítulo 3 hoje. Então vamos lá para o capítulo 3. Para a gente... Depois aí na sua casa você leia bastante. É 4 capítulos. Rápido, você lê umas 2 vezes esses capítulos. Aí você vai ficar um craque para derrubar qualquer teoria de que se cobra dízimo em cima de Malaquias. Quantas igrejas, ou seja, a maioria delas que cobram dízimos, só cobram em cima dessa passagem. Então você já percebeu que é uma sentença pronunciada pelo Senhor, Malaquias 1:1, né? Foi pronunciada pelo Senhor, mas foi contra Israel. Não foi contra nenhuma outra nação. Foi contra Israel. Entendeu? E você quer ver como é contra Israel? Versículo 12 do capítulo 3. Versículo 12 do capítulo 3. Olha o que ele diz. Malaquias capítulo 3, o versículo 12, para você perceber qual nação que ele estava falando. Olha aqui, 12. Olha a promessa para Israel. Todas as nações vos chamarão de felizes. Todas as nações vos chamarão de felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Por que ele disse isso? Porque se eles cumprissem o versículo 10, que agora nós vamos subir, que diz assim: trazei todos os dízimos plural. Se você percebeu, não é dízimo no singular, é dízimos no plural. Dízimos da hortelã, do endro, do cominho, comida, né? Que eram as tribos de Israel que tinham terras, que receberam... Deixa eu só olhar aqui rapidamente, irmãos, para ver se eu consigo achar aqui uma passagem em Números.
Vai comigo aqui, Números 18. Guarde lá Malaquias. Números 18, deixa eu ver. Números 18. Marcar aqui. Vai aqui, número 18. Vamos ler do versículo 21. Olha só que coisa. Olha só que coisa boa. Os filhos de Levi, deem todos os dias, aos filhos de Levi, deem todos os dízimos em Israel por herança. Deus está falando aos filhos de Levi. Quem eram os filhos de Levi? Que chamavam ele de levitas. Chamavam, da tribo de Levi foi separado os sacerdotes. Foi separado os levitas. Quem eram os sacerdotes? Quem eram os levitas? Eram aqueles que cuidavam da parte sagrada, da parte do culto, da parte do sacrifício, da parte da música. Chamava o sacerdote que fazia a expiação, matava o animal, fazia aquele ato todo, né? Para acalmar a consciência, né? Que não removia pecado. E os levitas eram os cantores que cantavam louvores diante daquela arca, aonde estava a presença de Deus. Então, na tenda da congregação, no santuário, onde Deus habitava, no Antigo Testamento. Então, ficava ali trabalhando os sacerdotes e os levitas. Não esqueça desses dois detalhes: sacerdote ou levitas e sacerdote. Então, vamos aqui. Aos filhos de Levi, deem todos os dízimos em Israel por herança. Ele falou assim, Deus deu para eles todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço na tenda da congregação. Então, eles prestavam serviço por eles não terem herança, ou seja, quando Deus repartiu as terras, deu terra para cá, terra para lá, terra para cá, e das 12 tribos, só deu terra para 11. Não deu terra para a tribo de Levi. Por que não deu terra para a tribo de Levi? Porque essa tribo iria ser exclusiva para cuidar do serviço da tenda da congregação. Eu acabei de ler aqui no versículo 21. Deem aos filhos de Levi, deem todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço na tenda da congregação. Então, eles prestavam serviço. Vamos lá. 22. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação. O que acontecia lá? Acontecia uma bagunça. Por que no ministério, os ministérios têm departamentos, tem cooperadores, tem diáconos, tem presbíteros, tem pastores auxiliares, tem evangelista? Por que tem esses grupos? Porque são essas pessoas que podem operar junto com o pastor, que podem mexer nos utensílios, que podem mexer no microfone, podem mexer no teclado. Você sabe, o povo não sobe. Você vê, no ministério, o povo lá não sobe lá no púlpito para mexer no teclado, para mexer na bateria, porque existem pessoas separadas, dê valor a isso, irmão. Existem pessoas separadas por Deus para fazerem isso. Lá no nosso ministério. Parece que é uma coisa que não tem valor, mas para Deus tem, tanto que tem, que Deus não quer que qualquer pessoa ponha a mão. Deus não quer que, hoje é você, hoje é você, hoje é você, que sobe quem quer, mexe quem quer, e vira bagunça. Então, a obra de Deus não é bagunça, por isso que tem um pastor, tem os seus auxiliares, tem o grupo de diáconos, diaconisas, serviços, né, que fazem os serviços, como tinha lá atrás. Aqui, diz, versículo 22, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado
e morram. O que acontecia? Todo mundo mexia, todo mundo fazia o sacrifício, todo mundo mexia, todo mundo limpava, todo mundo ficava querendo cantar, todo mundo... Então não tinha um grupo separado. Por isso que tem que ter um grupo separado. Deus separa. Por isso que às vezes as pessoas chegam lá, visita, né? Eu quero cantar. Não canta, irmão, não é assim. Eu quero dar testemunho, chega lá, não é do nosso meio, quero dar testemunho. Não é assim. Então é tudo com ordem, pessoas separadas. Então aqui acontecia também isso. Deus separou pessoas para cuidar da tenda da congregação. Diz que separou a tribo de Levi. Versículo 23. Olha o 23. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação. O que é levita, pastor? Porque hoje no Novo Testamento existe levita? Não, abençoado, existem adoradores. Levita era a função do Antigo Testamento. No Novo Testamento, você não vê o Novo Testamento falar de levita. Não vê. Então as pessoas trazem modelo do Antigo Testamento e jogam na igreja. Os levitas da igreja. Quem são os levitas? São os que cantam, que tocam. Os levitas. No Novo Testamento não fala. Se não fala, eu não vou falar. Entendeu? Então eu não posso inventar coisa porque lá atrás no Antigo Testamento falava, mas no Novo Testamento não fala que existe essa função. Se existe a função de levita, então existe sacerdote. E se existe sacerdote, existe ainda, deveria existir matança de animais dentro do templo, dentro da casa da tenda da congregação. Porque se existem as funções, tem que existir quem faça essas funções. Então, aí, aqui no versículo 23, diz assim: mas os levitas farão o serviço na tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo, estes para todas as vossas gerações, e não, olha aqui, aquilo que eu estava falando antes, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Por que Deus não deu a herança para eles? Ou seja, qual era a herança? Deus dividiu terras para cada grupo. Era 12 tribos de Israel. Cada tribo recebeu uma porção de terra para plantar. Então, das 12 tribos, 11 recebeu terra, recebeu herança. Aqui a Bíblia fala... Eles nenhuma herança no meio, eles não teve nenhuma herança no meio de Israel. Eles quem? A tribo de Levi. Como que eles iriam viver? Como que eles iriam viver? Se eles não tinham terra para plantar, para poder plantar e para poder comer, pegar os seus pão de cada dia, seu sustento. Como que eles viveriam? Como é que eles fariam? O que Deus fez? Deus instituiu o dízimo para que a tribo de Levi, junto com os cantores que Levi, que era o cabeça dessa tribo, iria separar. Ali na tribo de Levi foi separado sacerdotes e foi separado cantores, que eles chamavam de levitas. Então, esses não tiveram terra para plantar, mas como eles tinham que comer, eles tinham que viver, eles tinham que se alimentar, eles tinham que estar fortes para prestar o serviço na tenda da congregação, ao qual versículo nós lemos aqui no versículo 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço na tenda da congregação. Então Deus falou, eles vão receber os dízimos. De quê? De quê? 24 agora. Números 18, 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, Deus falando, dei-os por herança aos levitas. Então,
tudo que as 11 tribos plantavam no seu campo, na sua terra, na sua herança que foi dada para eles, cada um recebeu uma porção para cuidar das suas famílias, cuidar do seu povo. Então eles plantavam, colhiam, mas só que a tribo de Levi não teve essa separação, não foi separado para eles essa porção de terra, porque Deus havia escolhido a tribo de Levi, deu a eles um outro tipo de serviço. Qual era o serviço deles? Cuidar da tenda da congregação. Levi separou sacerdotes, Levi separou cantores, chamados de levitas. Isso é o nome do Antigo Testamento. Não existe levita, esse nome no Novo Testamento. A igreja criou, a igreja colocou por conta própria. O Novo Testamento não dá nenhuma base para chamar quem canta de levita. Jesus falou lá que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então Deus não fala de levita, fala de que Deus procura, acho que João 4:24, diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então não fala Deus procura os verdadeiros levitas, não fala que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então, no versículo 24 diz: porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Vocês não terão herança. Por isso que eu constituí o dízimo, comida, coentro, cominho, mandioca, arroz, feijão. Vamos colocar hoje, né? Alface, agrião, banana, laranja, pera, uva, maçã, jiló, couve, repolho, cenoura, batata doce, inhame. Você que é dona de casa, você sabe o que tem, né? Então tudo isto, se essas coisas que eu estou falando aqui existisse lá, né? Não sei se existia naquele período, mas tudo que existia, que era plantado pelas 11 tribos, era tirado a 10ª parte e oferecido para a tribo de Levi, porque eles seriam os prestadores de serviço do Senhor. Deus contratou eles. Que maravilha, né? Deus contratou eles para prestar esse serviço. Então diz assim, versículo 25. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhe dirás. Deus falou aos levitas, da tribo de Levi: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel. Que irmão? Você entendeu aqui? 26. Também falarás aos levitas e lhe dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel. Quem é que dava o dízimo? Os filhos de Israel. A sentença foi para quem? Para os filhos de Israel. Para quem? Para os judeus. Então, que vos dei por herança deles, apresentareis uma oferta ao Senhor. Dízimo dos dízimos. Então, para os sacerdotes e os levitas, era feito um pedido. Deus fez um pedido para eles. Qual era o pedido? De todo que eles arrecadavam das 11 tribos, cada tribo trazia a 10ª parte da sua colheita. Então ele tinha aquele montante, aquela colheita, aquele montão, que nós lemos em Crônicas, né? Daquele montão era tirado a 10ª parte para oferecer para Deus. O resto era de quem? O resto era dos levitas, dos sacerdotes. Era para eles comer, para eles viver a vida deles, para eles poderem ter a vida deles, não morrerem de fome. Por isso que foi constituído o dízimo no período dos sacerdotes. Então, 27. Atribuir-se-vos a vossa oferta como
como se fosse cereal da eira, plenitude ao lagar, assim também apresentareis, 28, ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que recebestes, falando para a tribo de Levi. Quando vocês receberem das 11 tribos, vocês têm que prestar conta para mim. Vocês têm que ofertar a 10ª parte para mim. Gente, vou ler de novo 28. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que recebeste dos filhos de Israel, e deles darei a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, lhes dirá: quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira, produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço da tenda da congregação. Entendeu, amado? Isso aqui é tremendo. Isso coloca o dízimo no lugar dele. O dízimo no lugar dele. Qual é o lugar do dízimo? Foi instituído Israel, para Israel, para os sacerdotes, para os levitas, para aqueles que ficavam 24 horas. Diz que havia turnos e turnos e turnos de cantores. Diz que foi separado, né? Que foi separado os cantores para poder prestar um culto a Deus. Meu irmão, essa coisa mais linda, quando a luz chega na nossa mente, as trevas, elas se dissipam, né? As trevas vão embora. As trevas quer dizer, a ignorância ela desaparece da nossa mente. Viu como é tão simples? Nós lemos aqui rapidamente, foi matada a charada. Olha aqui, ó, em Neemias, olha aqui Neemias, capítulo 10, Neemias 10, Neemias, capítulo 10, veja aí, Neemias 10, versículo 37 e 38. As primícias da vossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho, o azeite, traríamos aos sacerdotes as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em toda cidade onde há lavoura. Viu? Quem é que recebia o dízimo? A tribo de Levi. Por quê e para quê? Porque eles não tinham terras para plantar, não tinham como ter o seu sustento, eles tinham que servir na tenda da congregação, turnos e turnos e turnos e turnos, não paravam os turnos de cantores, não paravam os turnos de sacerdotes. Foi para isso que foi constituído o dízimo. Aqui, está aqui escrito, versículo 38. Olha aí, 38. O sacerdote, o filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Entendeu? Então, as 11 tribos trazia para a tribo de Levi, os sacerdotes, para os levitas, e eles só tiravam a 10ª parte daquilo tudo que eles recebiam das 11 tribos, eles tiravam a 10ª parte que era oferecido como sacrifício para Deus. Era queimado. Animais queimava, fruta queimava. Não sei se você viu quando Caim e Abel ofereceu sacrifício, um trouxe
um animal, né? O outro trouxe frutas, verduras e ofereceu para Deus. Então era assim que eles faziam oferendas para Deus. Essa era a manifestação de Deus no Antigo Testamento, né? Graças a Deus que já passou isso, né? Graças a Deus que se existe sacerdote, vamos lá. Se existe dízimo, vai ter que existir sacerdote. E se existir sacerdote, tem que existir levita. Se existir levitas e sacerdote, tem que ter matança de bichos. Se tem que ter matança de bicho, então quem faz isso tem que ficar na tenda ou no templo 24 horas fazendo isso, porque lá atrás era assim. Você quer ver como era assim? 635. Segunda de Crônicas 635. Segunda de Crônicas 31. Eu já li este. Mas eu quero que você leia comigo de novo. Versículo 2 ao 10. Para a gente terminar. Vamos terminar. Diz assim. Segunda de Crônicas 31, versículo 2 ao versículo 10. Estabeleceu Ezequias, o rei. Você vê como é que ia passando de geração no Antigo Testamento para Israel? Tudo que passou lá, Moisés foi passando, e foi passando pelos reis, e foi passando, aí vem Jesus. Aí semana que vem nós vamos falar sobre isso, né? Olha aí. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério, os sacerdotes e os levitas para o holocausto, para as ofertas pacíficas, para ministrar e cantarem às portas dentro do arraial do Senhor. Viu? Estabeleceu turnos e turnos. Ficavam cantando, fazendo sacrifício, cantando, oferecendo sacrifício. Então eles precisavam ter o seu sustento. Os caras não iam viver de brisa, né? Então Deus estabeleceu a 10ª parte da colheita das 11 tribos de Israel. Nenhuma outra nação foi convidada por Deus para dar dízimos. Nenhuma outra nação. Nenhuma, inclusive o Brasil, tá? Inclusive o Brasil não foi convidado para ser dizimista não, tá? O Brasil é convidado para ser um semeador, um ofertante. Semear com alegria. O brasileiro é convidado para semear com alegria, semear com gratidão. Não dá dízimo com medo de ser chamado de ladrão, dá dízimo porque estão com medo de ser amaldiçoado, porque a maioria dos pastores amaldiçoam. Tem lá o seu carnezinho, que vai lá no escritório, já falei isso, né? Aí carimba lá, tira a folhinha, pagou, irmão. Pagou o dízimo, hein? Olha lá, hein? Dízimo é meu, hein? O dízimo, o pastor faz, o dízimo é meu, né? É dele mesmo, porque Deus não manda nenhum brasileiro pagar dízimo, irmão. Deus não manda nenhum crente brasileiro pagar dízimo. Deus nunca mandou um brasileiro pagar dízimo. Nunca mandou. Na Bíblia não manda. O dízimo em graça. Irmão, pede oferta, pede contribuição, mas pula esse negócio, irmão. Vamos tirar o chapéu para a Bíblia. Não, tá bom. Para. As pessoas ficam com raiva, né? E diz que é eu que fico com raiva. Raiva de quê? De quê? Fico com raiva só se eu vejo as pessoas mentindo a igreja. Quando um pastor mente a igreja, você fica calado? O que eu estou lendo aqui? Eu estou lendo o que está escrito aqui. O que eu estou mudando? O que diz aqui? Versículo 3. A contribuição que
que fazia o rei da sua própria fazenda, era destinada para os holocaustos, para as ofertas da tarde do holocausto. Então entregava isso tudo para fazer sacrifício. Ele já dava, mas era judeu, Israel. Não tinha outra nação, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos acreditar na Bíblia. Vamos acreditar na palavra de Deus. Volte lá para Malaquias, para a gente encerrar. 3:10. Olha aqui, ó, a arma poderosa dos pastores aí. Ó. Essa é a arma poderosa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Na minha casa. Agora, aquele espaço onde nós cultuamos a Deus é a casa de Deus. É ali que Deus habita, irmão. Ninguém está lá agora. Deus está lá sentado, lá naquelas cadeiras lá, esperando você. Deus está lá? Vai mentir para outro. A Bíblia diz que no Novo Testamento, Deus buscou um outro templo. O templo diz que o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. Está lá em Coríntios. Está lá em 1 de Coríntios 6:19. 1 de Coríntios 3, do versículo 9 ao versículo 16. Está lá em 2 de Coríntios 6:16. Está lá. Dizendo que nós somos o templo de Deus. Nós somos agora a casa de Deus. Vós sois casa espiritual. A Bíblia diz que nós somos a casa espiritual de Deus. Meu Deus, então como é que eu vou dizer que um espaço é a casa de Deus, como se dizia no Antigo Testamento? Isto era Antigo Testamento. Existe o Novo Testamento. Pelo amor de Deus, vamos aprender a separar o velho do novo. Jesus falou, não se põe vinho novo em aldres velho. Não se põe remendo novo em roupa velha. Tem que separar. O que passou, já passou. Agora nós estamos vivendo no novo pacto. Diz que é um pacto de melhores e superiores promessas. Paulo falou aos Coríntios, se aquele pacto antigo tinha glória, esse novo pacto tem uma glória sobremodo excelente. Por que o antigo tinha uma glória? A luz de Deus estava em cima daquela arca. A luz de Deus iluminava. E agora a luz de Deus está em você. Você que é da verdade, né? Você que ama a verdade. Você que abriu mão da conversa de pastores. Pastor tem que conversar com a Bíblia na mão. Não é blá blá blá. Não quero saber de está aqui escrito. O que está escrito aqui? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Mantimento é o quê? Comida. Então, por que comida? Porque Deus deu terra para plantar comida, para colher comida, para dar comida para os levitas e para os sacerdotes. Pronto. Porque eles viviam integralmente, 24 horas servindo ali. Não é igual à igreja, irmão. Olha lá, o espaço está lá, eu estou lá. Como é que eu vou ser chamado de sacerdote? Eu estou lá 24 horas naquele lugar lá. Eu estou lá, fazendo matança de bicho, sacrificando. Eu estou. Nenhum pastor está. Mas eles querem ser chamados de sacerdotes. Eles querem ser chamados de levitas, porque eles querem receber esta que foi para Israel. Eles também querem se apossar do que foi falado a Israel. Aqui, ó. Malaquias 1:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Malaquias não começa no capítulo 3. Malaquias começa no capítulo 1. Tem que ler o capítulo 1 primeiro, para depois ler o 3. Se você ler o 1, você vai saber que Deus está falando, está amaldiçoando
os de Israel, os sacerdotes, os levitas, o povo, porque estavam tudo profanando, tudo roubando mesmo, enganando, oferecendo pão imundo, oferecendo animal coxo, animal cego. E Deus falou que iria castigar eles. Deus não falou que ia castigar o brasileiro, não, irmãos. Não falou, se você não der o dízimo para a tribo de Levi, que o dízimo é para dar para a tribo de Levi, para o sacerdote. Não tem tribo de Levi, não tem sacerdote. No Novo Testamento, se você for aqui em Efésios 4:11, diz que Deus colocou apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastores. 5 ministérios. Em Coríntios ele fala de bispo, apóstolo, e repete, né? Alguns ministérios. Mas não fala sacerdote nem levitas. Então, no Novo Testamento, não existe... Foi abolido o ministério sacerdotal. Foi abolido. O último sacerdote é Cristo. Cristo é o último sacerdote. Ele foi o último sacerdote. Foi nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, ele veio como o sacerdote, o último, o único sacerdote. Aqui, ó. Hebreus 4:14. Hebreus 4:14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, penetrou os céus, conservamos firme a nossa confissão. Então, quem é o grande sacerdote? Jesus. Não tem mais. Os sacerdotes do Antigo Testamento, todos eles ofereciam sacrifício, matança de animais, ano após ano, não aperfeiçoava ninguém, não perdoava nada de pecado. Aí Jesus veio como o sacerdote que ofereceu o seu sangue e acabou, foi para sempre. O perdão foi realizado através do sangue. Não existe repetição de matança de animais para derramar sangue, porque o sangue de Jesus foi suficiente, poderoso para fazer isto. Foi a única oferta aceita. Foi essa, para sempre. Olha aqui, ó, Hebreus 6:20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós e tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Então, o único que foi o sacerdote eterno foi Jesus. No Novo Testamento, eu não sou sacerdote, padre não é sacerdote, ou sacerdote padre, não é sacerdote. Sacerdote era a função do Antigo Testamento, para matar animais, para fazer sacrifícios. Hebreus 9:11. Olha aqui, irmãos. Quando, porém, veio Cristo como o sumo sacerdote dos bens já realizados. Então, ele veio como quem? Como o grande sumo sacerdote dos bens já realizados. Ponto final. Volte para Malaquias. E acabei fazendo a hora toda aqui, né? Malaquias 3. Terminamos. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênção sem medidas. Ó, ele está falando para Israel, você tem que trazer para me derramar bênção. Se vocês trouxer, eu derramo bênção. Se você não trouxer, eu não derramarei bênção. E no Novo Testamento, o que Deus fala? Efésios 1:3. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Não fala que eu tenho que dar o dízimo para me ser abençoado. Diz que eu já sou abençoado. Aqui para Israel era outro papo. Eu não sei se você está entendendo. Tomara que o Espírito de Deus esteja te iluminando. Não dê ouvido à besteira, à falácia, sabe? Não dê ouvido. Aí, ó. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma... Olha, o devorador ia consumir o quê? Para que não vos consuma o fruto da terra, plantação. A vossa vide no campo, plantação, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações, que Deus não chamou as outras nações para dar dízimo nenhum, ele falou assim, ó, vocês vão dar o dízimo, vocês vão prosperar tanto, vocês vão ter tanto para Israel. E que as nações vão olhar para vocês e vão dizer, terra deleitosa.
terra próspera, ou nação próspera. Você vê até o dia de hoje, é isso que acontece lá em Israel. É próspero ou não é? Os caras conseguem ter plantação no deserto, meu irmão. Onde só tem areia, o cara planta. As flores mais lindas do mundo estão lá. Isso é coisa de Deus. Por que falou, todas as nações vos chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí no versículo 18, ele diz assim, ó, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, o servir a Deus era obedecer esta sentença. Quando não obedecia, o que acontecia? O devorador era solto por Deus. Deus jogava o devorador na lavoura, que consumia, segundo o versículo 11, né? Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto. Então, quando eles não davam, Deus enviava o devorador, que era gafanhoto, e consumia tudo. Eles não davam, mas também não tinham. Pastor, mas isso aqui tem que fazer aqui na igreja também. Tem que fazer na igreja, para o povo dar dinheiro. Senão o povo não dá, o povo é pão duro. O povo precisa do gafanhoto em cima deles. Só o povo jumento, irmão. Ovelha não precisa disso. Ovelha não precisa, o jumento precisa de chicote, o jumento precisa de ameaço. O povo de Deus não precisa. Tenho certeza que o povo de Deus, ele é honesto, ele é sensível, ele participa das aflições do líder. Como Paulo falou em Filipenses 4:17, todavia fizestes bem associando comigo na minha tribulação. 4:17 ou 4:14, deixa eu conferir aqui, porque eu não gosto de falar besteira, mas depois ficam doido para pegar uma falha, né? 4:14. Todavia fizeste bem associando comigo na minha tribulação. Então, se associe, continue se associando, irmão. Mesmo que você não tenha esse tacão de ameaço, de demônio, que o pastor bota lá um demoniado lá, vou pegar aqui, não dá dízimo, isso é tudo balela, só blá blá blá, blá blá blá. Para ameaça quem? Quem não conhece a Bíblia. Meu povo é destruído, é enganado, é roubado, porque o povo não tem o conhecimento. Então, eu te dei aqui base para você falar não, que alguém quiser te extorquir algum dinheiro, usando Malaquias, dizendo que é ordem de Deus, não vai ser amaldiçoado, leia para o pastor, logo o versículo, capítulo 1, leia para ele e mande ele te explicar. Você que não faz parte lá do Ministério Restituição, está me ouvindo aí, mande ele te explicar, tá bom? Senhor Jesus, obrigado por essa sequência de mensagem, essas 4 mensagens dentro do assunto de Malaquias, e eu creio, meu Deus, que foi falado aquilo que o teu Espírito quis falar nesses 4 encontros que nós tivemos aqui, meu Deus. Agora é a tua palavra no coração do teu povo, os que estão pelas rádios, os que estão pelos aplicativos, os que estão pelo Facebook, o YouTube, o WhatsApp. Meu Deus, eu oro por eles em nome de Jesus Cristo. E já convido todos, Senhor, para que amanhã, às 9 da manhã e às 18h30, estejam todos reunidos lá, naquela casa que nós chamamos casa de oração. Não é a casa de Deus. Casa de Deus somos nós. Lá é o lugar onde a gente vai orar, onde a gente vai louvar, onde vai adorar ao nosso Senhor. Tá bom? Rua Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Nova Cedaia. Esta rua fica beirando a linha do trem, entre a estação de Olinda e de Anchieta. Cultos, terças e quintas, 7h30, domingo, 9 e 18h30. Todo primeiro sábado do mês temos o culto das mulheres de Deus. Meu telefone para contato é o 986 02 23 69. 986 02 23 69. Tenham todos uma noite abençoada, saúde para o teu corpo, saúde para o meu corpo, saúde para a tua alma, saúde para a minha alma, saúde para a tua família, saúde para a minha família, prosperidade para a tua família, prosperidade para a minha família, paz na tua casa,
paz na minha casa, paz no Brasil, em nome de Jesus. Beijo para todos. Amanhã eu quero ver vocês lá. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença será um prazer. Beijo para vocês também. Tchau, tchau, tchau e tchau.